Ó, e aí, o que você acha? Os regulamentos cruzados ou compartilhados chegaram para ficar? Eu começo com aquele recado de sempre, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, aproveita e faz isso agora. A gente já tem um endereço personalizado e essa sua ajuda é sempre bem importante. Aqui no YouTube você encontra o nosso canal como youtube.com/liguemseusmotores, mas a gente também está presente nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, nas duas como @liguemseusmotores, tudo junto e letra minúscula. Então não esquece, curte e se inscreve aí no canal. Segue a gente de alguma forma. Eu resolvi falar essa semana dos regulamentos cruzados ou compartilhados. Enfim, na verdade acho que o melhor mesmo é regulamento compartilhado, né? E mais de uma categoria se aproveita daquele regulamento e acaba barateando os custos. Isso tem acontecido muito nos últimos anos e tem entrado muito em discussão, principalmente pela questão financeira. Principalmente as montadoras deixaram de passar a gastar tubos com automobilismo e com o desenvolvimento desde a crise de 2008, que foi bem prejudicial para as montadoras e algumas passaram por vários perrengues assim, grandes. A GM nos Estados Unidos precisou da ajuda do governo federal e a Fiat também passou por alguns perrengues, teve que se desfazer da Ducati, por exemplo, foi vendida para a Audi. E aí, desde então, alguns experimentos acabaram acontecendo e mostraram que essa ideia de um regulamento para mais de uma categoria acaba sendo uma boa solução para passar por essa fase de adaptação mesmo de mercado que as montadoras precisaram ter, otimizar de fato a pesquisa para algo que faça mais sentido. Ao invés de ficar tirando para todo lado, foca em uma linha e vai nessa linha de investimento, de estudo, né? Os campeonatos que acabaram adotando nos últimos anos regulamentos compartilhados provaram uma certa tendência que foi bem interessante para o automobilismo e para as categorias que acabaram adotando essa ideia. Acabou que os custos ficaram mais baratos, já que você vai usar o regulamento, um carro para aquele campeonato, por que não participar do outro e testar, enfim, e tem um bom parâmetro de referência como está o meu projeto. Além disso, tem muito nessa de testar aqui e ali, correr aqui e ali. As equipes acabam fazendo intercâmbios, os campeonatos têm intercâmbios de equipes, isso é bem saudável, aconteceu bastante, por exemplo, com a Chip Ganassi no Mundial de Endurance, que corria tanto na INSA, é uma equipe americana, tradicionalíssima no automobilismo americano, corria lá na INSA e acabou participando do Mundial de Endurance, num intercâmbio bem bacana da Ganassi, e claro que empurrada muito pela Ford, já que a Ganassi era a equipe oficial da Ford. Ainda dentro dessa relação Mundial de Endurance e INSA, tem de anos atrás, quando o regulamento o Daytona Prototype, o DP, estava perto do fim, a INSA resolveu usar como referência a LMP2 e foi aí que várias equipes que corriam o Mundial de Endurance também ajudaram a encher o grid do campeonato da INSA e melhorando bastante o campeonato da INSA, dando muita visibilidade para o campeonato americano. Então ficou mais do que provado nessa época que esse intercâmbio entre categorias e um regulamento equiparado, pelo menos, isso já gera esse trânsito de equipes e acaba melhorando a competição dos dois lados. Duas categorias que recentemente encerraram as negociações, mas encerraram chegaram num acordo depois de anos de negociação, o DTM e a Super GT. O DTM é a categoria alemã de turismo e a Super GT a categoria japonesa, né? São as principais categorias, digamos, dentro desse âmbito de carros de turismo. Elas já tinham um regulamento muito semelhante e depois de anos de negociação, de conversas daqui e dali, finalmente chegaram num denominador comum no final de 2019. As montadoras da Super GT correram a última etapa do DTM na Alemanha e as montadoras alemãs que participam do DTM, a Aston Martin não é alemã, é inglesa, foram para o Japão fazer uma corrida de promoção desse acordo das duas categorias. Então teve um evento especial para celebrar, entre aspas, essa resolução das duas categorias. Então as duas categorias que estavam praticamente minguando com problemas de ter carro e um grid qualificado acabaram se beneficiando de um regulamento em comum. Na Super GT tinha Lexus, Nissan e Honda, e no DTM tinha Audi, BMW e Aston Martin, que chegou por último.
E aí, nesse caso, agora as duas categorias terão as 6 marcas competindo ao longo dos próximos anos, né? Esse acordo foi feito para alguns anos. Fora também o evento promocional que aconteceu no final do ano, como eu falei, que reuniu as 6 marcas e as 2 categorias em Fuji em 2 dias de eventos. Falei de 2 categorias que conseguiram chegar nesse denominador e já executam isso agora, por mais que seja um período curtíssimo de execução, mas já executam. Agora a expectativa é justamente das categorias que vão fazer. A INSA e o WEC finalmente chegaram em um acordo para que a classe principal das 2 categorias tenha o mesmo regulamento. Os detalhes do regulamento devem sair só em março. Saindo esse regulamento em março, eu volto a falar dessa nova categoria, a Le Mans Daytona Age, que é a H, né, LMDH, algo que eu já falei aqui, já fiz um vídeo no ano passado e justamente tinha comentado sobre essa situação de que seria muito bacana as 2 categorias, tanto o Mundial de Endurance quanto a INSA, se ajudarem nesse ponto, né? E finalmente a negociação veio e deu certo. Então lá em outubro eu tinha lido sobre esse assunto, que já existiam, as conversas tinham voltado a acontecer. Como a INSA estava pensando, já projetando uma evolução do regulamento do DPI, um 2.0, que essa evolução viesse já equiparada aos hipercarros do Mundial de Endurance. Por que equiparada aos hipercarros? Porque os hipercarros têm a previsão de ter pelo menos 5 anos de duração, como eu falei no outro vídeo, e aí o investimento de uma Toyota, por exemplo, e uma outra montadora que queira entrar nesse regulamento, tenha que valer a pena, e pelo menos esse período de 5 anos é o que faz sentido para esses custos serem amortizados. Uma discussão semelhante quando entraram os motores híbridos na Fórmula 1. Que ele deveria ir pelo menos até 2019. Ok, então esse regulamento 2.0 do DPI, que vai equiparar os DPIs com os hipercarros, deve sair só no meio do ano que vem, em 2021, em setembro de 2021, para quem corre o Mundial de Endurance, e para quem corre na INSA vai sair só em janeiro de 2022. Isso para acertar calendários e tudo mais é o tempo de adaptação e acomodação de tudo. A decisão veio justamente porque tinham montadoras interessadas em participar dos 2 campeonatos, mas não estavam interessadas em fazer um projeto para cada um dos 2 campeonatos. Não estavam interessadas em fazer 2 projetos, só um. Então, depois de várias discussões e escutarem algumas montadoras, pelo menos 5 lá em outubro tinham demonstrado interesse de alguma forma em participar desse novo regulamento de uma classe principal para os campeonatos de Endurance. Ford está bem interessada em voltar com uma classe principal. A Porsche estuda um retorno para as categorias de Endurance, claro que com um projeto que valha para mais de uma categoria. A Chevrolet tem um interesse em correr as 24 horas de Le Mans e disputar o geral, disputar a vitória no geral, no caso, daí tem que disputar na classe principal. E a Lamborghini e a McLaren estavam dispostas a começar um projeto por uma classe nova num regulamento DPI 2.0 equiparado ao Hipercars. A BMW também foi consultada, mas não chegou, não negou nem confirmou o interesse em participar desse projeto. Com isso, são 6 montadoras, mais a Toyota, que tem já o projeto dos hipercarros, já evolui bastante a situação. Mais a Cadillac, a Mazda e a Acura, que já participam e provavelmente já vão entrar nesse regulamento novo da INSA, então a coisa ganha já vai pulando para quase 10 montadoras participantes. Imagine o grid de uma classe principal com 10 montadoras. Claro que esse regulamento novo vai fugir um pouquinho dos hipercarros, mas será equiparado. E aí é claro que facilita o trânsito de montadoras nessa classe principal e gera interesse em quem quer fazer a tríplice coroa do Endurance. Por exemplo, correr as 24 horas de Daytona, correr as 12 horas de Sebring e as 24 horas de Le Mans. Você tem um mercado para todo mundo e vai gerar corridas muito bacanas. O melhor de tudo é imaginar uma equipe que, por exemplo, está correndo lá nos Estados Unidos, competindo numa 24 horas de Daytona pau a pau com uma Toyota, por exemplo, ou uma outra montadora dessas. A ideia desse regulamento é ser bem mais barato e a parte aerodinâmica não ser um problema para as montadoras, já vir um kit básico, algo semelhante ao que vai acontecer com a Fórmula 1 no ano que vem. A responsabilidade das montadoras ficaria mais no pacote que empurra o carro nessa parte de motorização, de trem de força, né? A ideia desse regulamento novo é que seja com motores híbridos, então é uma parte de estudos que as montadoras hoje têm muito interesse, já que o mercado daqui a alguns anos vai pedir no mínimo carros com motores híbridos a combustão e elétrico, ou então só motores elétricos.
Encerrada essa parte das categorias que podem fazer um regulamento compartilhado, tem duas que eu gostaria demais de ver com regulamento compartilhado, que é a Fórmula 1 e a Fórmula Indy. Aí os mais puristas vão ficar loucos comigo, mas eu vejo algumas semelhanças, principalmente de motorização. Hoje as duas têm motores V6 de 2,5 litros e turbo. Claro que na Indy o motor é biturbo, na Fórmula 1 é só turbo. E a ideia da Fórmula Indy para 2022 é ter um motor híbrido. Claro que para ovais a situação é completamente diferente, a regulagem é questão de regulagem de motor, de sistema, e isso deve funcionar de forma bem interessante. É um movimento que já está acontecendo inclusive na NASCAR para hibridização dos motores. E como hoje os trens de força das duas categorias são muito parecidos, tirando a parte híbrida, valeria muito a pena você tentar equiparar o regulamento da Fórmula 1 com o da Fórmula Indy, ou trazer o regulamento da Fórmula Indy que vem para ficar mais próximo do da Fórmula 1. A Honda, por exemplo, participa da Fórmula 1 e da Fórmula Indy. Você já teria um motor desenvolvido e manter a Honda nos dois campeonatos sem alterar custos. Você poderia trazer da Fórmula 1 para a Indy, Mercedes, Ferrari e Renault, com uma facilidade tremenda. E botar a galera que quer correr de Chevrolet, por exemplo, levar para a Fórmula 1, também barateando, aumentando a gama de opções e dando assim maior competição no campeonato. Claro que a Chevrolet de todas essas é que sairia com maior atraso. Eu acho que seria interessante para todas as categorias, para as duas categorias e para as equipes que participam, gerar esse intercâmbio. Para colaborar, era só a Fórmula 1 tirar o Grande Prêmio de Mônaco da data de Indy 500 e mandar essa galera para competir uma Indy 500 de repente, e não acontecer a fiasqueira que deu da McLaren no ano passado de tentar a classificação para a Indy 500 e não conseguir. Você pode trazer equipes de maior cacife para tentar dar uma competição maior, botar elas brigarem justamente com as equipes da Indy. E aí seria muito bacana de ver, seria um sonho de qualquer cabeça de gasolina ou gearhead, né, de quem gosta de automobilismo, de fã de automobilismo. É meio utópico, mas é algo que esse intercâmbio das categorias pode ser bem interessante. Só reforçando essa última parte, é um sonho, algo que eu imagino que poderia acontecer, seria uma sugestão. Não é algo que está em negociação, longe disso. Foi uma brecha que eu acabei vendo, provavelmente uma viagem na maionese. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa desses regulamentos compartilhados, desses regulamentos cruzados? Valem a pena mesmo? Não valem? Dê a sua opinião aí nos comentários, nas nossas redes sociais. Eu vou reforçar aquele recado do início, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez isso, e também seguir a gente no Facebook e no Instagram. Nas duas você encontra a gente como @liguemseusmotores. Fique ligado com a gente!